Boa noite aos telespectadores da TV Floripa, canal 4 da NET, e aos internautas que nos acompanham pelo site www.tvfloripa.org.br. Meu nome é Matheus Felipe de Castro e estou apresentando aqui hoje o programa Justiça. E antes de mais nada, eu gostaria de mandar um grande abraço ao Dr. Romeu Falcone. Dr. Romeu, nós estamos aqui na TV Floripa torcendo pelo seu restabelecimento e aguardando o seu retorno. Grandes energias positivas para o senhor. E hoje nós gostaríamos de conversar aqui com os telespectadores e os internautas a respeito de uma temática muito importante que são os crimes tributários, os crimes de sonegação fiscal. E essa temática é importante porque já está correndo o prazo para a declaração do imposto de renda. Como todos nós sabemos e tem sido divulgado pelo site da Receita Federal, nós temos um prazo, todos os cidadãos, para cumprir até o dia 30 de abril de 2013, meia-noite. Esse é o prazo que deve ser cumprido por todos nós pela internet ou entregando os disquetes diretamente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Estão obrigados a declarar o imposto de renda todo cidadão que recebeu em 2012 rendimentos tributáveis superiores a R$ 24.556,65. Não importa a sua idade, não importa se o sujeito está aposentado e muito menos se ele está acometido de doença grave. Mesmo as pessoas nessa situação devem declarar o imposto de renda. No caso do aposentado, evidentemente, os seus rendimentos de aposentadoria, eles são isentos, mas ele precisa declarar, ele precisa enviar à Receita Federal a declaração de que ele percebeu aquela quantia no ano de 2012 para que a Receita possa processar, embora ele vá ter a isenção como mencionado. É muito importante enviar a declaração nesse prazo ajustado. A pessoa que por um acaso não enviar poderá receber uma multa e essa multa é bastante elevada. Vejam, nós temos aqui uma multa de no mínimo R$ 165,74, mas ela pode chegar até um máximo de 20% do valor do imposto devido. Então, por aí, vocês já podem fazer o cálculo aproximado de quanto vocês poderiam pagar de multa caso não enviassem a declaração. Toda dívida com a Receita Federal incide a taxa de juros Selic e, portanto, vocês podem imaginar que a facada no final do mês é bastante elevada. Portanto, vamos cumprir esse prazo. Mesmo que vocês acabem não tendo todos os dados para declarar, é importante enviar a declaração para a Receita Federal, porque depois sempre há a possibilidade da realização da declaração de ajuste anual. E no ajuste é possível suprir quaisquer dúvidas, quaisquer omissões que por um acaso tenham restado na declaração. A apresentação da declaração, como eu já disse, é pela internet, através do programa IRPF 2013 e enviada com o auxílio de um outro programa, o ReceitaNet. Ambos programas são baixados no próprio site da Receita Federal. E no dia de hoje, a Receita Federal anunciou que é possível agora baixar aplicativos para tablet e também para celular, para que nós possamos iniciar a declaração por esses dispositivos móveis. Eu creio que não seja possível terminar a declaração nesses dispositivos, que são extremamente simplificados, mas pelo menos nós podemos iniciar a transmissão dos dados por esses dispositivos que fazem parte do cotidiano de todos os cidadãos nos dias atuais. Mas como o nosso tema de hoje é crimes tributários, nós precisamos ficar muito atentos. A declaração falsa na declaração do imposto de renda ela é considerada crime. A legislação brasileira considera um tipo de falsidade ideológica e, portanto, nós devemos estar muito atentos com a declaração que nós vamos inserir ali no programa. A Lei 8.137 de 1990, que é a Lei dos Crimes Tributários Nacionais, ela vai considerar um ilícito. Vejam, artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou seja, deixar de pagar um tributo ou pagar menos tributo do que é devido, ou uma contribuição social e qualquer um dos seus acessórios, mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Esse é o grande perigo da declaração do imposto de renda.
prestar declarações falsas no imposto de renda através do programa de internet pode constituir um crime, e um crime bastante grave, passível de pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A falsificação ou alteração de uma nota fiscal, de qualquer documento que nós possamos juntar à declaração do IR para comprovar os fatos ali relatados, também constitui crime de falsidade ideológica e, portanto, passível da mesma pena criminal antes mencionada. Enfim, elaborar, distribuir, fornecer ou utilizar qualquer documento que o sujeito saiba ou deva saber falso ou de conteúdo inexato também pode configurar esse delito. Portanto, vamos prestar muita atenção e ter muita seriedade na hora de declarar o imposto de renda. Enfim, a mesma lei 8.137 de 90 configura como crime da mesma natureza fazer declarações falsas ou omitir declarações sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar fraudes para que o sujeito possa se eximir total ou parcialmente do pagamento do tributo. Ou seja, mesmo que você não consiga reduzir o tributo, mesmo que você não consiga elidir o pagamento do tributo, a simples declaração falsa na declaração do imposto de renda, por si só, já vai constituir uma infração penal passível de cadeia e, portanto, nós devemos ter muita responsabilidade com esses fatos. Se você praticar alguma dessas condutas, você poderá sofrer um processo administrativo perante a Receita Federal, passível de multa e outras sanções administrativas, e um processo criminal perante um juiz estadual ou um juiz federal. E aí, meus caros, a única forma de escapar à imposição da penalidade será pagar integralmente o tributo devido. A legislação brasileira tem sido bastante condescendente com aquele que acaba não pagando o tributo e admite, através de vários programas do governo federal, como o Refis e o Paes, o parcelamento especial, que o contribuinte possa parcelar a dívida tributária e, com isso, obter aquilo que nós chamamos de extinção da punibilidade, ou seja, o Estado arquiva o processo e é como se nunca houvesse acontecido qualquer crime. Mas, de qualquer forma, nós teremos que pagar integralmente o valor do tributo devido para obter esse benefício legal. Lembrando, se você quer pagar menos impostos, se você acha que está pagando imposto demais, é importante que você sempre possa consultar um advogado. É evidente que existe uma diferença fundamental entre elisão fiscal e evasão fiscal. A evasão fiscal é considerada um crime pela legislação brasileira. Mas a elisão, ela não é crime. A elisão é o planejamento tributário. Se eu acho que estou pagando muito tributo, eu posso contratar um advogado e esse advogado vai me colaborar para construir uma engenharia com as minhas finanças pessoais ou com os meus negócios, a fim de eu diminuir o pagamento de uma alíquota de um imposto. E com essa assessoria, eu pagarei bem menos imposto de renda ou outros tributos no final do ano. Portanto, é importante, sempre consulte, repito, um advogado. E eu gostaria, inclusive, de mandar um abraço para o meu amigo, presidente da OAB de Santa Catarina, Dr. Tulo Cavalazzi, que recentemente assumiu a Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, representando todos os profissionais da minha categoria. Quero aproveitar para mandar também um abraço para o Dr. Samuel Matos, que assumiu a Comissão de Direito Constitucional, ao doutor e professor Eduardo Lamy, que assumiu a Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina, e a todos os outros advogados que dignificam a nossa profissão no estado de Santa Catarina. O amigo Clésio Augusto Lima, lá do Jardim Castanheiras, ele nos enviou uma pergunta essa semana. Ele pergunta: o contribuinte casado, ele deve apresentar a declaração em separado ou em conjunto com a sua esposa? Clésio, um abraço para você, para todo o pessoal aí do Jardim Castanheiras e do Campeche, esse pessoal tão bonito, que tanto honra, não é, Florianópolis. Quero mandar um abraço para todos vocês aí. E respondendo à sua pergunta, Clésio, olha, você pode fazer das duas formas, meu caro. Você pode apresentar a sua declaração do imposto de renda, tanto conjuntamente com a sua esposa ou separadamente. Mas nesse caso, eu indicaria para você procurar um profissional da contabilidade. É porque quando nós realizamos a declaração do imposto de renda em conjunto com a nossa esposa, nós precisamos realizar algumas compensações
que exigem cálculos matemáticos um pouco mais complexos. E então você poderá, por não ter assessoria de um profissional, acabar pagando mais imposto por não saber fazer essa compensação. Outra pergunta que nos é enviada pelo telespectador João Carlos Carvalho, lá da Palhoça. João, um grande abraço para você, meu caro. Ele nos pergunta, olha, o João ele mudou de emprego e declarava nos últimos 4 anos o imposto de renda. Agora ele teve uma diminuição salarial que o colocou na faixa de isento. Ele precisa declarar esse ano? Olha, João, a princípio você não precisa fazer a declaração do imposto de renda nesse ano. Você entrou na faixa de isenção. E se entrou na faixa de isenção, basta comparecer até uma lotérica e preencher a declaração de isento. Mas se você quiser se precaver para qualquer situação com a Receita Federal, seria importante que você fizesse a declaração nesse ano, pelo menos para comunicar essa sua mudança de emprego. Portanto, você tem aí as duas opções ao seu dispor. Nós também temos uma pergunta feita pelo nosso amigo Volney Rosalém, lá do Sinjusc, o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário de Santa Catarina. Quero mandar um abraço para o Volney, mandar um abraço lá para todos os trabalhadores desse lindo sindicato que a gente acompanha o trabalho no dia a dia. E o Volney ele diz o seguinte, nos pergunta o seguinte, se houve uma pessoa que faleceu na nossa família, como é que deve proceder? E ela fazia, naturalmente, a sua declaração do imposto de renda. Como eu devo proceder? Olha, Volney, nesse caso, as duas situações que podem se configurar é se havia bens a inventariar ou se não havia bens a inventariar. Se há bens a inventariar, é devido ainda o imposto de renda e, naturalmente, o espólio deverá recolher esse valor para a Receita Federal. Mas, se o falecido não deixou bens a inventariar, não há qualquer imposto a ser recolhido. Mas, de qualquer forma, Volney, é importante comunicar à Receita Federal que houve o falecimento para que ela possa dar baixa no CPF dessa pessoa e então não haverão quaisquer problemas supervenientes a respeito desse assunto. Outra pergunta bastante interessante que nos foi feita pela Janete Eli, que é doutoranda lá na Universidade Federal de Santa Catarina, é a respeito da bolsa de pós-graduação, mestrado e doutorado. Pergunta a Janete Eli se ela deve ser declarada e se paga imposto. Olha, Janete, está correto, precisa declarar. Não é o fato da bolsa ser isenta, e eu já vou respondendo a sua pergunta, sim, você não vai pagar qualquer imposto de renda incidente sobre a bolsa de pós-graduação, mas é necessário declarar à Receita Federal o seu percebimento. Se você não declara, Janete, a agência de fomento que concedeu a bolsa para você, ela vai fazer a declaração. E então, quando houver a malha fina, que é o cruzamento dos dados pela Receita Federal, ela não vai encontrar a sua declaração. E isso pode configurar uma infração que nós já analisamos aqui em data de hoje a respeito dessa omissão, ou seja, não prestar a declaração devida para a Receita Federal. E se ela verifica na malha fina que você não declarou, ela pode te aplicar uma multa e exigir que você faça uma declaração retificadora. Enfim, dando um abraço especial e carinhoso para todos os nossos amigos da TV Floripa, nós estaremos aqui, sempre com vocês, conversando, trabalhando e trazendo temas jurídicos, políticos e econômicos candentes da nossa sociedade florianopolitana e trabalhando sempre aqui para que você possa fazer a diferença na TV Floripa com o seu programa Justiça. Espero vocês até semana que vem. Obrigado.